Boa noite, gente. Como é que a gente vê? Cadê o povo? Olhe. Quem tá aí? Tem alguém aí? Quem estiver nos acompanhando aí, dá um oi aí nos comentários. Se o som tá bom, se a imagem O tá som tá bom para boa. vocês. Vamos dar um tempinho aqui, ver se o pessoal interage. Alguém dá um oi. Só para ver se está tudo bem com a live aqui. Olha aí, ó. Ereline. Ereline. Oi, Fran. Fran, boa noite. Saniara. Sinária. É Sinária. Sinária, perdão. Ah, o Ivanaldo já entrou. Evidentemente, oi, Nazareno. Nazareno. Nem eu também não resolvi, não. Os dois. Os dois resolvem, tá? A gente está acompanhando. Daqui mais uns 5 minutinhos para o pessoal Oi, Paula. entrar mais na live. Júlia Margarida. Ó, dona Irle. Já estamos aqui com o nosso pároco, está aguardando a nossa palestrante. Logo mais dando sequência aqui, iniciar nosso pós. Ai, que ótimo. Que ótimo, Ivanaldo. Mais ou menos que hora? Mais uns 2 minutinhos. A gente inicia aqui. Ah, pode ser sim. Pode ser sim. Só vai ser a capela, viu, Willy? Era bom, né? A interação de todo mundo, se desse certo. Todo mundo cantava, fazia um coro. Vai querer cantar? Sempre encontrando. Vamos começar com sempre encontrando, né? É de praxe. Canta! Então vamos lá. Todo mundo, viu? Hoje, menino, o cantor tá sendo ele. Mas já pensou. Ai, demais, Então Ivanaldo. Foi ótimo. Vamos fazer assim. A gente vai iniciar com Sempre Encontrando. Na sequência, a gente vai cantar uma música mais espiritual. Para invocar, né? o Espírito Santo. Energizar boas energias, assim, para cada um. E na sequência, fazemos a invocação. E damos início ao nosso pós. Tá bom? Então, sempre encontrando. Sempre encontrando. Sempre encontrando. Sempre encontrando o nosso irmão. Viva a nossa bela união. Hey!
Viva a nossa bela união, Hey! viva a nossa bela união, sempre encontrando o nosso irmão, sempre encontrando, sempre encontrando, sempre encontrando o nosso irmão, sempre encontrando, sempre encontrando o nosso irmão. Viva a nossa bela união, Hey! viva a nossa bela união, Hey! viva a nossa bela união, sempre encontrando o nosso irmão. Hey! Ai, gente. Vamos lá agora. Stay home, ótimo. Vamos dar início agora, dando sequência com uma música para nos prepararmos para invocarmos o Espírito Santo. E primeiramente a gente quer o quê? Agradecer sim a presença de todos vocês. A gente vai ser um pós totalmente diferente daquela estrutura, né, presencial, mas que não vai deixar de ser transmitido a palavra, a reflexão, a evangelização. Então, espero que vocês gostem e aproveitem cada momento. O momento da reflexão e a palestra que vai ser dada. Viu? Obrigadão, obrigadão vocês. Vamos lá, então. E quem souber, faz a reflexão. Quem souber, canta em casa aí com a gente, viu? Acho que o som fica ruim. Mesmo em meio à tempestade, nas grandes provas e tribulações, o que me resta é te amar. O que me resta é te adorar. Mesmo em constantes quedas, na fraqueza e imperfeição, o que me resta é te amar. O que me resta é te adorar. Pois tu és suficiente para mim, e o teu amor tudo refaz quando eu te amo, eu te adoro. Meu Jesus, tu és. Oh, oh, oh. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, agora vamos dar sequência na programação do nosso pai, nosso pós. Vamos agora chamar aqui, convidar nosso pároco, nossa paróquia Padre João, para fazer a leitura e reflexão do Evangelho. Olá, minha gente. Boa noite. Boa noite, Padre Boa noite, João. Padre. Boa noite, queridos casais do pós. Esse é o quarto pós deste ano, né, de 2020. Exatamente, quarto pós. Então, um abraço para todos aqueles que estão conosco neste momento. Já estamos aí às 19h10 e é um prazer muito grande, é uma alegria, mesmo diante da situação em que estamos vivendo, mas é uma alegria podermos nos utilizar dos meios
de comunicação para estarmos juntos. E a gente pode até não dizer que estamos virtualmente juntos, nós estamos espiritualmente. Isso é muito importante. Então, que todos sejam bem-vindos, todos os nossos casais, toda a equipe dirigente 2020, e todos os casais que já fizeram o SCC. É uma alegria podermos participar desta palestra hoje, deste pós-encontro, neste mês de junho. Nós vamos, com a graça de Deus, refletir a sua palavra. Já fizemos a oração inicial, eu estava aqui também rezando, para que o Espírito Santo acompanhe este pós-encontro neste dia 6 de junho. Nós vamos ler o Evangelho de Marcos. Eu queria perguntar se o som está bom para vocês. Perfeito, pai. Pelo menos o aqui som está bom. O pessoal Eu só fiquei... está acompanhando pode nos responder. Tá bom o som? Tá ok? Eriline disse que está. Eriline dizendo, então. Muito bom. Então, nós vamos ouvir do evangelista Marcos, o capítulo 12, versículos do 38 até o 44. É um texto relativamente pequeno. Naquele tempo, Jesus ensinava, dizendo: cuidado com os escribas. Eles fazem questão de andar com amplas túnicas e de serem cumprimentados nas praças, gostam dos primeiros assentos na sinagoga e dos lugares de honra dos banquetes, mas devoram as casas das viúvas, enquanto exibem-se com longas orações. Eles serão julgados com maior rigor. Sentado em frente ao tesouro do templo, Jesus observava como a multidão colocava ali dinheiro. Muitos ricos colocavam bastante. Chegou então uma viúva pobre e colocou ali 2 moedinhas de pouco valor. Então Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros no tesouro. Todos eles deram do que tinham de sobra, ao passo que ela, de sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Palavra da nossa salvação. Queridos casais do SC, prezada doutora Ana Maria, que logo mais estará participando conosco desta live, com um tema muito atual, a relação da família com seus filhos, com seus idosos, neste momento de pandemia. O evangelho que nós ouvimos, Jesus, ele nos adverte para um problema que nós todos precisamos estar sempre atentos. O problema da evidência que nós buscamos para nós mesmos. Nos 2 momentos que Jesus hoje ele participa, ele ensina a nós todos, ele lembra justamente isso. E ele começa dizendo, cuidado. Então, nós que somos seus seguidores, precisamos ter cuidado com
o exibicionismo. Às vezes nós chamamos muito a atenção de nós mesmos. Queremos ser o centro de tudo e nos frustramos, ficamos tristes, deprimidos quando isso não acontece. Fazemos tudo, às vezes, para ser visto e ser elogiado. Jesus, inclusive, usa esta palavra, cuidado. Cuidado com os primeiros assentos, ou seja, às vezes a gente gosta de estar lá na frente para ser visto. É impressionante como Jesus nos ensina a sermos pessoas simples. Os escribas eram pessoas que faziam questão que os outros elogiassem a eles. Dessem sempre o primeiro lugar a eles. E na igreja nós precisamos ter cuidado para que isso não aconteça, para que a nossa espiritualidade seja baseada na simplicidade. Só Deus penetra toda a nossa vida e Ele vê tudo. Nos coloquemos diante dele, não diante das pessoas, no sentido, Deus reconhece todas as coisas que nós fazemos de bom. Por isso que Jesus, ele lembra dos primeiros lugares que nós cristãos não devemos brigar, não devemos nos esforçar demais para ter estes primeiros lugares. O primeiro lugar da vida, da nossa vida, é de Deus. A pessoa não pode querer substituir a Deus. Eu estava lembrando aqui, a mãe dos filhos de Zebedeu, ela se dirigiu a Jesus, sabendo que seus 2 filhos estavam seguindo Jesus. Ela disse: Senhor, eu queria te fazer um pedido. Eu queria que os meus filhos ficassem um à tua direita e outro à tua esquerda. Ou seja, os primeiros lugares, né? A gente sempre busca isso. E por último, Jesus Cristo fala que lá no templo, na sinagoga, ele observou uma outra coisa bem parecida. Bem parecida. Na hora do ofertório, eu vou usar uma linguagem nossa, litúrgica, da missa. Na hora do ofertório, ele percebeu que os ricos, aqueles que tinham muitas fortunas, muito dinheiro, muitas riquezas, até de sobra, eles colocavam no ofertório muito dinheiro. Mas Jesus disse que eles faziam isso só para serem vistos, para serem elogiados. E Jesus percebeu que quando alguém dá a sobra que tem, isso é orgulho e não sacrifício. É sacrifício quando a gente dá um pouco daquilo que a gente tem. E vai nos fazer um pouquinho de falta. Agora, quando a gente dá o excesso que a gente juntou, que a gente nem precisa, como os ricos, os nossos ricos, são irmãos nossos, eles têm de sobra, e a sobra deles é o que está faltando na mesa dos pobres. Quando a gente dá a sobra, a gente está dando a própria vaidade de ter muito. Aí ele conta o exemplo desta viúva, já concluindo a nossa reflexão, 5 minutos. O exemplo da viúva foi maravilhoso. Diante daquela cena, os ricos, colocando os seus excessos, aquilo que eles não precisavam, com muito orgulho de terem muito, de terem demais, à custa de quem fica sem nada. Jesus Cristo disse que entrou uma viúva, imaginemos, uma mulher viúva e pobre. A pobreza era consequência da viuvez. Por ser mulher, ela não podia trabalhar. Ela não tinha uma vida social como as mulheres, graças a Deus, hoje têm. A mulher não podia trabalhar. O marido era quem a sustentava.
Como ela era mulher, não podia trabalhar e tinha ficado viúva, ela dependia das pessoas que pudessem ajudá-la. Ela ia pedir às pessoas para não morrer de fome. Mas essa viúva, pobre, mulher, ela entra neste templo onde os ricos estão evidenciando a si mesmos, chamando atenção para si mesmo, e ela oferece 2 moedas que não valiam quase nada, mas era unicamente o que ela tinha para oferecer. Aí Jesus disse no Evangelho que todos eles deram do que tinha de sobra, ao passo que esta viúva deu tudo que ela possuía. Ela deu a sua própria pobreza, confiando em Deus. Que nós todos aprendamos a sermos pessoas simples, não buscando os primeiros lugares, nem exibindo riquezas. Infelizmente, os meios de comunicação social, ultimamente, têm servido para isso. As pessoas estão se exibindo, chamando atenção. É um certo narcisismo isso. Querer postar a vida para todos. Não que eu seja contra a gente postar na internet, no Facebook, no próprio... na internet, não é? A gente postar algum acontecimento que seja importante para que as pessoas possam participar, claro que eu não sou contra. O próprio WhatsApp, a gente faz isso, postamos fotos, na pastoral a gente faz isso. Nada contra, eu estou falando quando sentimos a necessidade que alguém nos elogie, que alguém curta aquilo que a gente está fazendo. Então tenhamos cuidado para não alimentarmos essa preocupação excessiva de estar sendo visto por um ou por outro. Sejamos simples, eu e vocês todos, acreditemos em Deus e só a Ele queiramos evidenciar ao mundo, porque Ele nos ama tanto, nos quer tanto bem. Simplicidade para todos, para mim e para vocês. Finalizando a nossa reflexão, eu diria, dando as boas-vindas à nossa querida doutora Ana Maria, eu diria o seguinte, contribuindo como participação, porque eu já vou pedir a Deus a bênção para vocês todos, e vou assistir, não mais com vocês aqui participando da live, eu diria o seguinte, a nossa relação familiar deve incluir os idosos e os filhos. A família é completa com os jovens, os maduros e os idosos. Então, a família é tudo isso, são todos. Não podemos ver as crianças como se fosse algo separado da família, ou as pessoas maduras e idosas como se fossem separados. O problema é que nós nos afastamos uns dos outros. Os pais se afastaram de seus filhos. Os jovens se afastaram dos idosos. Nós todos estamos nos afastando cada vez mais. Até devido ao corre-corre, né? Muito trabalho, a gente não tem tempo um para com os outros, não temos mais tempo. Por isso que é importante e necessário explorarmos este tema hoje, para que haja uma reintegração. A própria pandemia, que é uma coisa terrível, está forçando para que este reencontro ele aconteça, para que a gente veja a criança e o idoso como membros da família, e não como algo que deve ser refletido, e como vamos agora aprender a conviver com eles. Como vamos reaprender a conviver com as nossas crianças e com os nossos idosos. Isso porque é necessário, vocês pensaram neste tema, muito bom o tema, com uma pessoa maravilhosa, a doutora Ana Maria, psicóloga,
é porque nós nos distanciamos e parece até que vemos as nossas crianças, vemos os nossos idosos não mais como integrantes da mesma família, porque estávamos distantes demais. Que Deus nos abençoe, tenhamos um bom pós-encontro, viu? E perdoe porque eu ultrapassei o horário muito, mas... Sem problema. Imagina. Que Deus nos abençoe, viu? Ele que é bom. Pai, Filho e Espírito Santo. Um abraço para todos. Vou ficar mais um pouquinho, se vocês me permitirem. Vou ficar mais um pouquinho. Aí quando eu fizer assim, aí vocês me tiram, tá bom? Tá bom, então. Bom, dando sequência agora, né? Agradecendo a nosso pároco Padre João pelas belas palavras que nos enriquece com a palavra do Senhor. Bom, agora vamos lá, vamos iniciar a nossa palestra. Vamos chamar aqui a doutora Ana Maria Couto de Prada, ela que é psicóloga, mestre em saúde pública, frequenta a nossa paróquia, também dá algumas palestras sempre que solicitada, nas pastorais de família, casais. Bom, então vamos lá, vamos chamar ela. Boa noite, doutora Ana. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Antônio. Boa noite, Josiane. Boa noite, Padre João. Boa noite aos casais, queridos casais. Eu hoje estou com uma incumbência muito séria, de muita responsabilidade, e eu não sei bem se o tema, quando eu fui preparar o tema, né, se eu vou conseguir atingir o que cada um gostaria de escutar. Eu sempre preparo as minhas palestras ou as minhas falas, uma palestra, porque aqui nós vamos conversar, é acerca do que eu gostaria de escutar. Eu sempre falo assim. Em se tratando dos aspectos psicológicos da família no ambiente da quarentena, eu envolvi, de uma maneira geral, alguns critérios para que a gente pudesse entender esses meandros, né, desse novo relacionamento que está existindo na quarentena e as consequências dela, porque existe uma construção desses relacionamentos, existe uma construção que se faz imperador da família agora, a partir do momento em que estamos todos juntos e misturados, né? Então, na realidade, aí, no desenvolvimento da minha fala, eu vou abordar, vai ter momentos que eu vou falar dos pais, das crianças, do idoso lá na frente, mas tudo vocês vão ver que há uma evolução da construção do pensamento a partir da necessidade da saúde da nossa psique. Foi mais ou menos assim que eu tentei. Mas, se porventura, Padre João, não ficar de acordo com o seu gosto, eu volto e abordo somente... Porque não teria sentido eu entrar com a criança, eu entrar com o idoso, sem envolvê-las num contexto psicológico do próprio ambiente da quarentena, entende? Porque foi esse o tema que me foi proposto. Mas eu creio que será um bom desenvolvimento, tá bom? Vou tentar falar com mais... Doutora, só um parêntese antes de você começar, que eu esqueci de mencionar, perdão, para o pessoal que está nos acompanhando, se durante a palestra alguém quiser fazer alguma pergunta, escreva nos comentários, que eu vou estar acompanhando aqui, e quando ela encerrar a palestra, eu transmito a pergunta e ela responde para vocês, tá bom? Ótimo, tá ótimo, Antônio. Tá ótimo. Pronto, doutora. A palavra é sua. Pronto. Então, mais uma vez, é um prazer poder estar aqui, e eu vou conversar com vocês sobre os aspectos psicológicos da família no ambiente de quarentena, embora eu saiba que esse tema é um tema que vem sendo explorado, e talvez vocês até pensem assim, meu Deus, não aguento mais ouvir falar desse assunto, né? Porque normalmente as pessoas falam assim. Mas eu vou tentar, sempre existirão reflexões a serem tratadas, a serem conversadas e debatidas dessas questões psicológicas que estão nos ameaçando de uma maneira geral. A gente pensa dessa forma.
incluindo eu. Muitas vezes a gente não tem coragem, né, de falar do que sentimos, né, das nossas descobertas do dia a dia, porque está tudo muito recente, nós realmente não sabemos, né? Então, essa foi o motivo dessa minha construção, desse encontro. Então, as pessoas estão se sentindo muito amedrontadas no seu ambiente doméstico de quarentena, e com isso gerando consequências pouco confortáveis a nível de família, a nível de pessoas num mesmo ambiente. Estamos sendo praticamente que forçados. O padre falou tanto da palavra cuidado no momento da reflexão do Evangelho. Então, nós temos que tratar com muito cuidado, com muito carinho, todos esses detalhes que aparentemente são comuns, simples. Estamos em casa. Tem coisa mais simples? Mas não é assim. Estamos em nossas casas e não são detalhes hoje em dia tão simples assim, quando são percebidos pela nossa consciência. Como está sendo difícil ficarmos em casa com a família, não é? Então, o que era muito... é muito confortável a nossa casa, mas hoje em dia nós temos que pensar exatamente, descobrir e discutir essas nossas percepções, um pouco dessas nossas percepções sobre como estamos em família, como nós estamos construindo essas novas relações, né? Então, o nosso cenário geral é o isolamento social, né? E é muito interessante, eu não poderia deixar de citar. Fiquem em casa, se protejam, não é verdade? Todos nós já conhecemos essas diversas motivações para o isolamento social. Porém, hoje, nós estamos trazendo uma quebra das nossas rotinas. E essa quebra das nossas rotinas desestruturaram as nossas rotinas, desestruturaram o nosso fazer em família. Nós estamos aprendendo a conviver de uma nova forma e percebendo que as pessoas mudaram, porque nós nem conhecíamos mais as pessoas com quem convivíamos, não havia tempo para olharmos uns aos outros, né? Então, essas novas rotinas geram em nossas vidas, em nossas famílias, alguns cuidados específicos que nós temos que ter. Por quê? Porque as nossas rotinas não foram criadas por nós. As nossas rotinas foram criadas pela nossa consciência. As nossas rotinas foram criadas pela nossa necessidade. Foi o meio ambiente que nos envolveu para que nós construíssemos as nossas rotinas, seja em casa, seja na família, seja eu sozinha no meu ambiente profissional, né? É muito interessante porque o ambiente em que vivemos nos força a criar essas rotinas, né? Então, hoje, estamos reestruturando essas rotinas e nos adaptando a elas, com todos juntos e misturados, ao mesmo tempo. Embora há uma necessidade muito grande que se respeite a individualidade de cada um. Então, construímos o nosso indivíduo, construímos a nossa individualidade, para que depois nós pudéssemos juntar, nos unir dentro de um mesmo espaço. Mas a individualidade, ela é muito importante. Então, hoje, de fato, estamos aprendendo conscientemente tomar as decisões a partir da nossa consciência em nossas vidas. As decisões hoje estão sendo tomadas por mim, por isso tanto trabalho. Não é mais a sociedade que cria regras e normas, né? Não é mais o meio ambiente que está determinando a minha rotina. O que eu vou fazer em casa? Com os filhos? Com os meus idosos? Né? Com as pessoas que trabalham conosco? O que fazer? Não sei. Vamos examinar esses aspectos que eu trouxe para vocês. Então, a primeira coisa, casais queridos, né, criar uma rotina para que não esquecemos de nós, para não esquecermos do nosso, né, do que é nosso, no nosso dia a dia. Então, em primeiro lugar, muito importante a rotina criada por mim, por nós, por vocês, não mais pelo meio ambiente com qual vocês se relacionam, não,
Por isso está sendo tão difícil. A segunda reflexão minha que eu queria compartilhar com vocês, a organização emocional, porque não é só o problema dos espaços que estão sendo reduzidos ou que foram reduzidos, e sim as nossas maneiras, as nossas formas mentais estão sendo encorajadas em grande número de informações que não servem para nada para nós, pouco saudáveis. Nem todas as informações que adentram o nosso lar, a nossa casa, a nossa TV, são frutos de conhecimento, elas são somente informações, conhecimento é outra coisa. Então, que possamos fazer nesse momento em família, né? Uma seleção daquilo que nos informa todos os dias. Existe o básico que nos traz suficientemente para nos mantermos informados, mas conhecimento não é essa avalanche de todas essas notícias que não vão nos fazer bem. Então, organização emocional em segundo lugar. Em terceiro lugar, organizar o trabalho em nossa casa. Eu vou falar depois cada um deles. Porque o trabalho em nossa casa, ele fez uma verdadeira revolução no nosso ambiente, fez uma verdadeira revolução na maneira como agimos, né? Dividir os espaços, não só dividir o espaço, mas dividir o carinho, dividir o amor, dividir as nossas funções, os nossos vários papéis que executamos no decorrer da nossa vida, desde que nascemos. Depois, cuidar dos nossos filhos, nesse ambiente de tudo junto e misturado. Cuidar das nossas crianças, cuidar dos nossos idosos, que convivendo existem muitas famílias que estão convivendo com as crianças e com os idosos dentro de um mesmo ambiente, solicitando de nós uma atenção mais profunda, solicitando de nós um cuidado para esse olhar, para esse tratamento. Então, a convivência familiar, então, crianças, adultos, idosos, convivendo, aprendendo a conviver a partir dessas rotinas que estão sendo construídas, não mais impostas pelo meio ambiente, mas por nós. Por isso é tão difícil, casais. Né? Por isso é tão difícil. E a outra coisa que eu não poderia deixar de falar, eu vou falar mais na frente também algumas situações acerca do nosso prejuízo financeiro, não posso deixar de citar, porque isso envolve também as nossas relações, né? Então, na realidade, todos os nossos medos, né, se descontrolam as nossas decisões, impedindo a nossa organização das nossas rotinas físicas. E aí eu perguntaria, para a gente conversar aqui com vocês, como é que eu posso manter a minha lucidez, né, por muitos dias, respeitando o afastamento social? Como? No mesmo ambiente. Então, ter um horário para acordar, perfeito. Ter um horário para cuidar da nossa higiene, para cuidar dos nossos dados pessoais, perfeito. Um horário para fazer as nossas refeições, necessário. Um horário para advir o nosso trabalho, para cuidar do nosso trabalho do dia a dia. Estamos home office, estamos num teletrabalho, e com todos em casa, né? Então, não podemos também, apesar de estarmos em casa, deixar de pensar num horário para o nosso lazer. Como fazer um lazer em casa para manter a nossa lucidez, né? A nossa lucidez individual, coletivo. Eu não sei, hoje em dia, as famílias, de uma maneira geral, possuem televisões em quase todos os cômodos, né? Então, mas isso nos fez, muitas vezes, reagir, hoje em dia, até por economia, para que nós possamos nos juntar, nos unir as nossas individualidades e construir, então, esse lazer de uma forma mais razoável, né? Razoável possível, para manter lúcido as nossas ideias em família. Ter o horário para as nossas atividades físicas, e hoje eu percebo, os meus pacientes me disseram, doutora Ana, eu só vou à terapia aqui, né? Online. Mas primeiro eu tenho o meu Pilates para fazer. É muito interessante. Então, as pessoas se organizaram dentro da sua rotina
e supervisionar e colocar em ordem de hierarquia, logicamente, o que é mais importante para si, né? Um horário para as informações através do meio de comunicação, muito importante, e cuidado com o avalanche das informações, ter um horário destinado para a educação dos nossos filhos, ter um horário destinado para o treino cognitivo dos nossos idosos, depois eu vou falar rapidamente lá na frente disso, né? Então, de fato, estar com eles verdadeiramente, né? Sei que a gente, nós não estamos numa situação definitiva, podem acreditar, isso é passageiro, mas é um passageiro em que exige de nós esse olhar muito cuidadoso, como disse o Padre João. Por quê? Porque estamos com familiares perto de nós, e muito perto de nós. Né? Eu vou continuar, então, essa linha de raciocínio. Então, manter uma rotina, manter ritmos dentro de casa é essencial, é muito importante para que não cheguemos ao limite das nossas emoções. Porque como nós não construímos sozinhos a nossa rotina, como eu disse anteriormente, a nossa rotina foi construída, nos foi imposta pelo meio ambiente em que a gente vive, hoje nós estamos nos contrapondo com uma rotina que estamos sendo obrigadas a construir. Então, eu pergunto a vocês, segunda pergunta, como ficou a vida de vocês, a vida de todos nós, após a quarentena? Como ficou? É pena que nós não podemos aqui, né, ao mesmo tempo, né? Então, como eu disse para vocês, alguns de nós, ou a maioria de nós, trabalhando em casa, tecendo, costurando, fazendo comidas, fazendo doces, né? Fazendo máscaras, fazendo terapia, né? Em home office, ensinando aos nossos filhos, né? Como adequar, né? Como fazer o nosso trabalho em casa, como fazer o nosso para casa, né? Então, isso tudo eu pensei, refleti muito. Então, um pouco do ambiente, um ambiente pouco ou nada adequado, pode nos trazer um certo desconforto, inclusive nessas rotinas, tanto de estar um com os outros, com os filhos, com os idosos, quanto para tocar à frente a nossa subsistência de vida. E aí, uns aprendendo a conviver com esses limites que precisamos impor nos nossos relacionamentos em casa. Né? Padre João, eu espero que eu consiga estar atendendo às suas expectativas. Bem. Mas eu falei que ia sair rápido. Veja que já fiquei meia hora com você. Não saia. Mais. Pronto. Maravilhoso. Então, olha, eu, inclusive, anotei muitas coisas aqui em relação... principalmente, o que me preocupa muito é a lucidez. O limite desta lucidez, porque está sendo um dos maiores problemas. As ligações que eu recebo não são poucas, justamente devido a esta lucidez. Qual é o limite de cada um? Eu tenho o meu limite, vocês têm o limite de vocês. Até quando a gente pode suportar o que antes era determinado pelo meio ambiente, agora eu estou refazendo a minha vida, como se eu estivesse agora acordando de um sono que eu peguei no sono, agora acordei, a vida não é mais do jeito que era antes, e eu vou ter que me reprogramar, e aí parece que a gente ficou um pouquinho perdido, mas eu acredito que a continuidade da palestra vai ser maravilhosa, e eu queria me despedir, desejar uma boa noite. Muito obrigada, e que Deus nos abençoe, viu? Mas está ótimo, o encontro está maravilhoso. Muito obrigada. Felicidades. Graças a Deus. Abraço. Tchau. 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 Então, casais queridos, tivemos, então, nesse primeiro momento, o home office, ou o teletrabalho, e olha que coisa interessante, outras pessoas, outros casais, outras famílias, tiveram férias forçadas, estão vivendo, muitas vezes, em situação infinitamente pior do que o trabalho home office. Estão muito mais preocupados com um futuro que está muito próximo,
porque precisam alimentar, sustentar e evidenciar essa rotina nova que está sendo construída agora. Então, essas férias forçadas, muitas vezes vividas pelas nossas famílias, pelos nossos casais, geraram um espaço de ociosidade muito maior. Geraram um ócio em que as pessoas não estão sabendo como cumprir, muitas vezes, porque se viram de uma hora para outra com esse tempo, com esse espaço ocioso, em função dessa demanda, muitas vezes, de férias coletivas ou de uma quebra de contrato temporário. Então, não estamos acostumados a organizar a nossa vida, porque a nossa vida antes era organizada por eles. Chega tal hora, 8 horas de trabalho, tal hora para casa, hora extra. E agora não. Agora estamos aprendendo a conviver e tentando manter essa lucidez, aprendendo a conviver muitas vezes com a possibilidade de cumprir um futuro que aparentemente não sabemos, né, o que será. Mas ainda assim estamos elaborando as nossas rotinas. Então, estamos acostumados a receber essa autoridade fora de nós, não dentro de nós. Sempre tem alguém, um chefe, um pai, ou o pai e a mãe, não é? Orientando de uma forma, agora é hora de ir para a escola, agora é hora de fazer os deveres, né? Os casais os pais, os casais estão sendo obrigados a conviverem e a conhecerem essas rotinas que antes eram ditadas, olha, cumpra aqui, eu deixei na porta da geladeira os recados, você cumpra direitinho, só que agora estamos supervisionando, né? Então, não estamos acostumados a organizar a nossa própria vida. Que dirá os nossos filhos, com todas as orientações que damos a eles? E os nossos idosos, perdidos no meio de uma quebra de rotina deles também, né? Em função de todos os ambientes numa mesma casa. Então, não estamos acostumados a ter as rédeas das nossas vidas inteiramente em nossas mãos. Elas não estão mais. As rédeas, que rédeas? O que nós vamos fazer do nosso tempo livre? Né? O que vamos fazer desse tempo que está inteiramente em nossas mãos? Eu estou perguntando aos meus queridos casais, o que vamos fazer? Né? Desse tempo em que eu tenho que tomar conta dele. Né? O outro item, crianças em casa. Quem tem crianças em casa sabe como nos desorientamos, né? Por não convivermos 24 horas do dia com os nossos filhos. Se vocês pararem para pensar, nós nunca tivemos tanto tempo em família, nós nunca tivemos tanto tempo com os nossos filhos como agora. Então, estamos desorientados. Ainda assim, aprendendo a manter a nossa lucidez, porque os nossos filhos também estão desorientados, eles também estão estressados, eles, de uma certa forma, também precisam aprender esse novo conviver em família. Então, crianças querem e precisam de atenção. Crianças querem e precisam de cuidado o tempo inteiro. Os pais não estão conseguindo organizar esse tempo, essa rotina. Né? E uma coisa, imaginem a rotina deles. Imaginem organizarem a rotina dos filhos. Então, não se culpem, não se martirizem, né? Não se sintam responsáveis por essa nova forma que nós estamos aprendendo agora a nos organizarmos. Era isso que eu queria muito conversar com vocês. Isso está sendo muito estressante para todo o mundo, para todas as classes sociais, né? Para todos os continentes, não só nós na nossa casa. Isso vai levar um tempo para que nós aprendamos a delinear a nossa rotina verdadeiramente, que é diferente da rotina da casa do meu irmão, que é diferente da rotina da casa do meu vizinho de porta, né?
Outro aspecto muito importante, eu não sei quanto tempo eu tenho aí, Antônio, você me diz. Outro aspecto muito importante é a convivência familiar. O tempo é a senhora que diz aí, viu? Ah, que ótimo. Será que manda? Tá. Espaços pequenos, espaços grandes se confundem. As pessoas podem vir a se sentirem com pouca privacidade, mesmo em espaços grandes. Por quê? Porque começam a se sentirem constrangidas umas com as outras, a se esbarrarem num período de 24 horas que antes não havia. E aí começam a surgir os conflitos. E hoje, os condomínios, hoje os apartamentos, eles são construídos de uma forma mais moderna. A grande maioria tem suas suítes, não é? Os apartamentos, as suas casas melhores, com maior... quem tem mais condições financeiras, cada filho tem o seu banheiro para tentar manter exatamente essa rotina da sua individualidade e não surgirem ameaças e constrangimentos com relação ao tempo de ninguém. Não é? Então, vocês avaliem aquelas pessoas que moram no mesmo cômodo, como eu tenho pacientes na psicologia comunitária, todos só tem um quarto que divide, todos ali estão tentando se adaptar, uns saem, esperam lá fora para que outros possam estudar, né, se organizar, para que possam se banhar, fazer a sua higiene. Né? Então, isso sem falar nas pessoas solitárias e as pessoas que vivem sozinhas, dentro das suas casas. A falta de conversa, a falta de um contato físico, né, pode trazer para eles. A solidão, ela não é ruim. A solidão, ela é muito necessária. A nossa solidão. É preciso que a gente interaja com a nossa solidão para que a gente possa aprender a conviver com os outros e aceitar a solidão alheia. Né? Então, a falta de conversas, a falta desse contato físico, podem não suprir, muitas vezes, as necessidades desse ser humano que vive solitariamente. Não em solidão, mas solitário. Né? Então, esse tempo que nós temos hoje em dia disponível tem que ser planejado, queridos casais. Tem que ser. E eu confesso a vocês que eu me incluo. Eu estou aprendendo. Não está fácil, não. Né? Para todos nós. Temos que aprender a organizar o nosso tempo para que a gente possa viver cada vez mais feliz. Outro item, o prejuízo financeiro. E aí eu queria conversar para que a gente pudesse analisar. Eu não poderia deixar de falar, deixar de citar esse item. Nós também temos que organizar a nossa vida financeira comum. Nós temos que organizar a nossa vida financeira de forma que nós tenhamos gastos mínimos, gastos providenciais e condições de controle para sobreviver a essas exigências, a essa rotina que nós estamos construindo agora. Então, se eu tinha um carro de 70 mil reais, com certeza eu vou ter que comprar um carro de 20, de 30, não é? Porque há uma manutenção dessas exigências da nova rotina de vida, e onde entra o prejuízo financeiro. Né? O fato de ter que baixar o meu padrão de consumo pode me trazer fragilidades, pode me trazer consequências íntimas. Padre João falou no início que nós queremos mostrar para o outro, né, o nosso melhor, nós queremos mostrar para o outro a nossa conquista, nós temos que ser o melhor, né, o complexo de Narciso, né? E vocês conhecem a lenda de Narciso. Narciso era tão lindo, mas naquela época não existiam espelhos, e Narciso chegou para se banhar no lago. E quando ele se debruça no lago para lavar o seu rosto, para se banhar, ele ficou admirado com a sua beleza. Ele ficou admirado, espantado pela capacidade que ele tinha, deslumbrante de ser tão belo. E o que aconteceu? Ele morreu afogado na sua beleza. Ele caiu no lago, porque ele foi chegando para se olhar, para se admirar, e morreu. Então, há necessidade, muitas vezes,
de calcular melhor esse nosso lado financeiro, não deixar que esse nosso ego extravase, né, para que percamos uma grande oportunidade agora de trabalhar, né, de nos limitarmos, de trazermos uma lucidez financeira para essa vida que está sendo construída, esse pensar que está sendo construído pela primeira vez por nós. A outra questão é o trabalho da nossa casa, que aí eu acho muito interessante. E eu vivo isso tentando. Esse item surgiu muito mais aqui de casa, né? Às vezes, nos causa muita estranheza lidar com os cuidados, com a limpeza, com a faxina, porque não sabemos o trabalho que uma casa dá. Não sabemos. Porque nós temos faxineira, porque nós temos alguém que fica em casa e faz aquilo por nós, até a nossa mãe. Quando nós chegamos em casa, está tudo limpo, nossas roupas estão cheirosas, nossas roupas de cama trocadas, tudo nos seus devidos lugares. Então, nós, casais, famílias, não sabemos muitas vezes o trabalho que dá planejar uma simples refeição diária, o nosso arroz com feijão, com bastante alho e cebola e uma carninha de vez em quando. Nós não sabemos elaborar e planejar a nossa comida do dia a dia, o trivial, o tão simples, porque não estamos em casa. Chegamos para almoçar e saímos. Mas quem ficou, cuida, lida, para que nós tenhamos tudo isso da forma mais simples possível nessa construção da rotina. E que agora nós percebemos que elas estão aí. Temos que fazer o simples, o trivial. Então, quando vivemos sozinhos, então, aí nem se fala. Nos falta motivação para fazer, para elaborarmos essas refeições simples que fazemos por filho, o meu marido que vai chegar às 13 horas, que maravilha, como é bom fazer as refeições para os nossos entes queridos, mas quando nós estamos sozinhos, essas refeições simples muitas vezes não saem, porque estamos completamente sem ação para fazer. Então, e quando estamos acostumados com os nossos trabalhos mecânicos, nós fazemos tudo mecanicamente. Levantamos, não sei se necessariamente nessa ordem, levantamos, tomamos banho, escovamos os dentes, tomamos café, organizamos ali as nossas coisas. Era assim. Organizamos as nossas pautas, separamos a roupa que vamos trabalhar. Né? Chegamos ao trabalho, mecanicamente desenvolvemos os nossos papéis. Mas agora, os nossos papéis estão em casa. E aí foi quando eu falei cuidar da casa. O que está acontecendo? Na primeira faxina, ficamos acabadas. Na primeira faxina que tivemos que fazer em casa, nos esgotamos. Por quê? Porque nós não fazíamos. Quem faziam eram as nossas secretárias, a nossa mãe, que muitas vezes gosta de estar no lar, fazemos para nós. Estamos exauridos de uma simples faxina. Simples, mas que não é simples, independentemente do tamanho da nossa casa. Porque agora estamos nos dando conta dessa rotina da quarentena. Então, às vezes, podemos sentir muita estranheza. Às vezes, podemos nos sentir muito estranhos, casais, queridos esposos, queridas esposas, filhos, pais e mães, idosos, porque não sabemos o trabalho que dá manter a nossa casa limpa, manter a nossa casa organizada, e tudo nos seus devidos lugares, porque agora todos cobram de todos. Não é mais a mãe que cobra dos filhos, o marido que cobra da mulher, a mulher que cobra a organização, todos cobram de todos. Né? O outro item que eu coloquei, eu estou me guiando ali para não me perder, porque é muita coisa. Como proteger as nossas famílias, então, desse intruso? Porque estamos em casa, estamos construindo a nossa rotina. Qual é a menor possibilidade que nós temos para esse vírus não entrar na nossa casa? Já pensaram nisso? A menor. E os filhos? E a esposa? E o esposo? E os nossos pais? E os idosos? Como nós vamos nos proteger? Como nós vamos proteger a quem amamos? Né?
E essas perguntas que eu estou fazendo a vocês nos geram muito estresse, nos tiram muitas vezes da nossa lucidez, nos traz angústias em nossa psique, nos traz angústia no nosso estado físico e muitas vezes mexendo com o nosso imunológico, né? E nas crianças não é diferente. Bem, outro item agora, as consequências das mudanças trazidas em nossas vidas pela quarentena. É outro aspecto muito importante. Então, nós estamos nos sentindo em relação... Como é que eu estou me sentindo em relação à minha nova forma de vida agora? Como? Que consequências essa nova forma de vida está fazendo em mim? Faxina em casa, cuidado com a roupa, atenção aos filhos, cuidado com idosos, fazer a comida. Como? No início, uma tremenda apatia, perdida. Né? Aquela falta de desejo de cumprir esta rotina que tivemos que estabelecer para nós, não mais a rotina que o meio ambiente trouxe para mim. Né? Então, os nossos planos de vida ficam com os dias todos iguais. Acabou aquela fartura do dia a dia. Hoje eu vou passar ali, eu vou comprar alguma coisa, ou eu vou conversar com um amigo, ou eu vou ficar até um pouco mais tempo no trabalho. Acabou. Não temos mais isso. Então, essa apatia tirou de nós, muitas vezes, o desejo de cumprir essa rotina que estamos tentando construir. Então, vivendo num profundo desânimo, medo de perder a saúde, medo de perder a vida, medo de perder um padrão de vida que tínhamos antes. É isso que nós estamos construindo a nossa nova rotina para tentar minimizar os efeitos desse medo. Agora, eu queria dizer uma coisa a vocês. Antônio, como eu estou aí, não tenham receio de dizer que estão com medo. Aceitem. Hein? Mais uns 10 minutos, doutora? Eita, acho que vai um pouco mais, e agora? Mas eu encerro. Então, pode ir, vá. Desculpa. Sem problema. Desculpa. Então, esse medo prolongado vai poder deixar a todos nós, com a nossa saúde física, com profundos danos. Vamos nos sentir profundamente irritados na expectativa daquilo que nós não podemos mais cumprir. Essa é a minha preocupação, embora somos nós que estamos construindo a nossa rotina. Esse fim que não chega, a baixa tolerância uns dos outros, os problemas familiares, o excesso de contato com os outros e o excesso de contato comigo mesma. Estamos acostumados a estarmos, né, para fora de nós, e agora temos que aprender a lidar conosco, comigo mesma. O nosso autoconhecimento. Não estamos acostumados a esse contato tão íntimo conosco, com as nossas mazelas, com os nossos defeitos, com as nossas falhas. Então, nos falta um autodomínio. Esse autodomínio nos causa desgaste, tristeza, depressão, angústia, estresse, ansiedade. E uma outra coisa muito importante, a perda da nossa identidade. E quando eu falo da perda da nossa identidade, eu falo baseada nos vários papéis que nós temos. Vou dar um exemplo. Eu sou psicóloga, cada um faça o seu aí. Eu sou psicóloga, que trabalha na clínica tal, que frequenta a igreja tal, que tem o cargo tal, que adora eventos culturais, cinemas, teatros, que sou avó, e que sou avó, que entendo que todos esses papéis são sociais, mas agora? E agora? Não sou mais ninguém, porque eu não estou fazendo nada disso. Eu não estou vendo meus netos. Não é? Eu não estou compartilhando a vida nas coisas que eu gosto de fazer. Então, e agora? Eu perdi tudo? Não, não perdemos. Quem sou eu sem esses papéis? Quem são vocês sem esses papéis sociais? Né? E isso provoca essa desestrutura em nós, na nossa casa, nos nossos filhos. Então, acho que mais 10 minutinhos eu acabo agora. Como estamos nos preparando para isso? Primeiro, uma coisa muito importante. Doutora, sim, só interrompendo. Pelos espectadores que estão acompanhando a live aqui, vai a noite toda, viu? Todo mundo tá adorando aqui. Oh, meu Deus. Os comentários então, aqui, o pessoal disse, deixa o tempo livre
Então, eu posso falar devagarzinho. Já temos algumas perguntas também, viu? Então, fique à vontade, viu? Eu posso falar mais devagarzinho, porque eu estava correndo. Eu posso falar. Pronto. Então, como nos prepararmos para tudo isso, casais? Como papai e mamãe nos prepararmos para tudo isso? Filhos, né? Como? Primeira coisa que eu coloquei aqui, que eu não posso deixar de citar, é saber que vocês têm que entender que o que depende de você e o que não depende de você para ser feliz. Porque a situação do mundo, ela está toda igual. Mas o que está acontecendo, essa invasão desse vírus, dessa doença, não foi você que causou. Não depende de você. A cura. Não depende de você sair desta situação. Então, saber, em todas as áreas da sua vida, o que depende e o que não depende de você. Todas as situações do mundo dependem de você? Não. Todas as vontades que são alheias à sua vontade dependem de você? Não. A sua vontade depende de você, mas o que vem do outro não depende. Todas as rotas de toda a natureza, de tudo que acontece na natureza, não depende de você. Então, não podemos nos preocupar com tudo à nossa volta, porque nós hoje temos uma grande preocupação, que é de lidarmos com o que está acontecendo dentro da nossa casa, dos nossos entes queridos. Agora, depende de você a resposta, a atitude que você vai poder dar a todas essas coisas que eu acabei de citar. Nada que não dependa de você não deverá te deixar triste. Muito pelo contrário. Né? Nem triste, nem alegre. Porque são ordem natural das coisas. Nós precisamos viver os acontecimentos. Porém, aquilo que depende de você, aquilo no qual você falhou, na grande maioria vai nos deixar tristes. Mas ainda assim, queridos casais, podemos sempre retomar para construir essas falhas, para retomar as lacunas que foram deixadas a partir dessas circunstâncias vividas. A raiz da tua alegria seja a forma como você responde às circunstâncias que você viveu. Né? Não acabou, não. Segundo aspecto muito importante, então, as coisas estão difíceis? Estão. Mas eu tenho feito o melhor que eu posso. Eu tenho feito o melhor que eu sei fazer. Eu tenho me saído bem. Eu tenho certeza que vocês também têm. Eu tenho pensado nas pessoas que estão à minha volta. Eu tenho estabelecido elos de uma rotina de vida sadia. Eu tenho tentado ajudar as pessoas que estão próximas de mim e, quiçá, aquelas que eu nem conheço. Padre João falou, não é o que sobra, mas dividir o pouco que eu tenho, solidariedade. Não é? Então, isso deve te deixar muito bem, isso deve te deixar muito feliz, porque tudo que depende de você foi bem feito. Era isso que eu queria dizer, dentro dessa condição de família e de casal. No entanto, a verdadeira tristeza, que eu acho que nos acomoda a todos nós, vem de quando falhamos, realmente. E aí, mas podemos sempre retomar. Essa minha fala final, que eu não posso deixar de falar, nós vamos ter que testar todos esses critérios que eu estou colocando para vocês. A gente não pode rejeitar as nossas experiências de vida, a lei das necessidades que atrai para nós tudo que nós vivemos e tudo que nós necessitamos. É a lei da vida. Esse vírus, né, na humanidade inteira, precisou se rebelar. Para que eu não sei, mas precisou. Por alguma razão, nós necessitávamos passar por isso, e se tirarmos disso o benefício dessa experiência, vocês podem ter certeza que talvez possamos partir para uma rotina muito mais liberta do que estávamos acostumadas, do que estávamos acostumadas a praticar. É porque nós só pensamos no mal que estão trazendo, mas a gente tem que pensar também nessas novas possibilidades. Então, a rotina estabelecida com mais humanidade,
Padre João falou. Eu digo que é o Espírito de Deus nos iluminando as nossas palavras, né? Com mais consciência das nossas ações. Aceitar os dois lados da situação, né? Não temos como lutar contra tudo, não. Não podemos, nós não podemos... tudo possui duas faces, tudo possui duas partes. Nada no mundo é totalmente ruim, e nem será. Vocês podem ter certeza. Então, vamos construir em nós uma postura psicológica menos rígida, né? Uma postura psicológica de enfrentamento dos adversários e das adversidades. Não acabou ainda. Segundo, ai meu Deus, ainda estou no segundo, mas eu vou acabar. Saber, minha gente, que tudo passa. Se incomode não, pode seguir. Tá. Saber que tudo passa. Viver a brevidade das situações, tanto ruins quanto boas. Lógico que nós queremos... Eu só falo de coisas boas. Se eu tenho que falar de coisa ruim, primeiro eu vou falar da boa. Vou falar da boa, vou me ater mais no que é bom, e depois eu digo assim, aconteceu uma coisa muito ruim. Bem que passe desapercebido, porque eu não posso enaltecer isso, não com a família, pelo menos, né? Então, ter a consciência desse despertar, daquilo que nos traz alegria, alegria para a nossa família, alegria para os nossos amigos, né? Alegria da comunhão com Deus, de escutar uma boa música, de fazer aquilo que a gente sabe fazer, artes, ou culinária, ou um bom desenho, viver a necessidade de aprender, até quando esses acontecimentos da nossa vida não dão certo. Vou fazer de novo, né? Aprender com os fracassos, aprender com as falhas, sabendo que tudo passa. Então, isso faz com que nós sejamos sempre, meus queridos, capazes de produzir um aprendizado. E quando a gente é capaz de produzir um aprendizado, a gente também tem que ser capaz de dar uma resposta adequada para as aprendizagens da nossa vida. Terceiro, sim, ainda falta uma coisinha que eu coloquei ali. Nós temos que ter prontidão psicológica para as adversidades, para aquelas pessoas que não são tão boas na nossa vida, tanto particular quanto no coletivo. Ninguém é tão ruim que não possa conviver conosco. Terceiro item, reclamar menos, meus queridos. Reclamamos, nossa, que calor. Reclamamos porque está chovendo. Reclamamos do ar-condicionado que está muito forte. Reclamamos, sei lá, da música do vizinho que está muito alta. Que engarrafamento danado. As vias públicas deviam ser mais largas para que não houvesse tanto engarrafamento. Se eu estou em casa, está chovendo. Se eu estou na rua, está um calor danado, tudo ensolarado. Então, temos mania de reclamar, de procurar defeito em tudo. Nunca nos sentimos confortáveis com nada. Mas agora estamos aprendendo a viver que vivíamos confortavelmente com todas essas adversidades, né? Então, pode ser que esse momento nos tenha trazido muitas coisas ruins. Eu vou chegar lá. Mas o hábito para procurar os defeitos em todas as nossas fases da nossa vida piora muito a situação. Deixemos, então, de reclamar. Estou preso aqui em casa, queria tanto estar na praia, queria estar jogando meu vôlei, fazendo minha atividade física, estou engordando. Pense um pouco. Vocês nunca tiveram liberdade, não. Sabe por quê? Nós vivemos presos 8 horas da nossa vida trabalhando. Saímos do trabalho e vivemos praticamente assim, mais 4 horas, ou fazendo um curso, ou fazendo uma pós-graduação, ou fazendo um curso de inglês, ou fazendo qualquer coisa que demande uma situação de vida melhor. Queremos melhorar de vida. Só aí já se vão 12 horas. Me diga onde está a liberdade, tá? Vai para casa, aí passei 12 horas fora. 8 no trabalho, 4 estudando. Aí cheguei em casa, tenho roupa para lavar, roupa para cuidar, a alimentação dos filhos, porque eles estão em casa, estão com fome. Mesmo que tenham passado o dia todo na escola, eu pergunto a vocês, cadê a nossa liberdade? Essa liberdade que nós estamos falando, que nós perdemos, né? Tanto do ponto de vista psicológico, quanto do ponto de vista físico, né? Cadê ela? Eu não estou vendo, não. Isso que eu falei para vocês. É uma liberdade que é ser escravo de uma rotina, né?
Como a senhora mesmo falou, o ambiente que cria, né? O ambiente fora. Aí exatamente. A gente tem hoje que se adaptar novamente à nossa própria rotina. Isso aí, para mim, ainda está forte na minha cabeça, porque é isso não mesmo. É só para você, e a gente não tem essa realidade. Não temos. Então, vai para casa e também você vai ter que cumprir com as exigências que te aprisionam em casa. Mesmo que eu tenha a falsa liberdade, porque eu estou na rua trabalhando. É falsa liberdade. E aí nós estamos aqui brigando, né, uns com os outros, questionando que o vírus nos trouxe, ficamos cerceados, perdemos a liberdade de viver. Não. Nós estamos percebendo que, na realidade, nós não tínhamos liberdade de nenhuma. Então, portanto, a gente não pode lamentar a perda de alguma coisa que a gente nunca teve. Nunca teve. Acabei de citar vocês. 12 horas nós estamos libertos aonde? Podemos até querer. Hoje eu não vou trabalhar, não. Hoje eu não vou para a universidade, não. Mas cadê a liberdade? Né? Então, ganhar a liberdade, minha gente, é muito diferente do que sair da quarentena. É isso que eu queria que vocês dissessem. É muito diferente. Uma liberdade que nunca se teve. Né? Quarto, aprender com tudo. Todas as possibilidades de enxergarmos o espetáculo da nossa vida pelo lado de fora. Tem alguma coisa fora de mim, que eu percebo fora de mim. Então, quando eu mergulho, né, nas oportunidades da minha vida, da profundidade da minha vida, quem eu sou, que identidade eu tenho, né? Ver o que está ver o que tá valendo apenas. Está valendo continuar a fazer o quê? Me digam, vocês. Depois disso tudo que eu falei, o que é que vale continuar fazendo? Vocês têm que escrever lá no papelzinho. Hoje vale continuar fazendo, sei lá, hoje com a nova rotina, né? Ajudar os meus filhos a fazerem dever, que coisa maravilhosa. Fazer uma palavra cruzada com meu velho pai, que maravilha, gente. Como eu dou risadas. Então, examinar os contrastes, antes e depois. Vivemos fugindo da nossa vida, como eu disse a vocês, o tempo inteiro. É uma vida de desencontros, né? Ou não consigo me encontrar comigo mesma. E agora nós estamos forçados a esse encontro. Somos forçados a esse encontro, a viver. Então, talvez seja isso, minha gente, estou terminando, que nos incomoda tanto, que está nos incomodando tanto, mas eu tenho certeza que nós vamos aprender. Então, algumas dicas, só retomando, tá? Primeira, se está em casa, mantenha uma rotina, uma rotina muito consciente, uma rotina possível das suas necessidades. Seleciona lá um cantinho da sua casa, eu tenho aqui o meu, né? Que ninguém vai... Conversa com os seus filhos, olha, mamãe agora tem 2 horas de trabalho, mas depois eu vou compensar vocês com brincadeiras, com jogos, com leituras, né? Vamos construir um horário juntos para que a gente possa não se perder naquilo que vocês gostam de fazer, porque os filhos gostam de estar conosco. Eu vou falar isso mais adiante. Então, combinar com as pessoas da casa e com os seus filhos, esse horário seu, muito importante para que você possa ter um lugar disponível para o seu trabalho. Criar essa rotina com as crianças, né? Como eu disse a vocês, olha, mamãe agora precisa trabalhar e eu preciso... E outra coisa, ensinar as crianças a cumprir essa rotina, estabelecendo essas trocas. Evitar estar dentro da nossa casa com pijama, de qualquer roupa, né? Porque nós estamos ali, o nosso amor está nos olhando. Botar um perfume, cuidar de nós, cuidar da nossa aparência, né? Porque nós temos muitas atividades, diversas atividades dentro de casa. Nós somos professores, somos pastoral da igreja, somos psicólogos, somos mãe, somos mulher, somos avó, somos tantas coisas, né? Então, de pijama não dá. Né? Então, vamos nos cuidar, alegrar aí as nossas possibilidades. Outra questão muito importante, a casa deve estar organizada o melhor possível, para que a gente possa desempenhar o nosso papel também da melhor maneira possível.
Outro item muito importante, como eu disse lá anteriormente, pense nesses itens econômicos. Não deixem isso para segundo plano. Variar a alimentação com o que se tem. Ah, hoje não tem carne. Poxa, como é que eu vou fazer? Não vai ir ao supermercado para comprar carne? Ou para dizer, como disse o Padre João, nossa, na minha casa tem carne todo dia. Não tem, não. Vamos fazer ali um unidos, né? Não, feijão amigo. Feijão amigo é uma maravilha, gente. Para construir uma tortilha com o que eu tenho na geladeira, estalo uns ovos e água. Eu preciso tanto disso assim? Dessas coisas maravilhosas que todo mundo tem? Não, porque senão você vai se angustiar comprando coisas pela internet, porque já que não os shoppings estão fechados, que você não necessita, que você, quiçá, poderá até não usar. Então, fazer economia é também pensar no outro, porque é o que sobra. Padre João falou. Sobra não, mas eu tenho R$10, eu vou dar R$3 para o rapaz ali da farmácia, que todo dia me pede para ele precisar comprar uma coisa para a filha. Né? Então, sobrou, eu vou dar para ele, eu vou dividir com o que eu tenho. Né? Então, a organização da casa, a organização do tempo, a organização financeira, todas as rotinas de casa são necessárias. Estabelecer uma rede de boas relações. Essas boas relações vão nos dar, lá no final da nossa quarentena, e vai expulsar de nós aquele inimigo que muitas vezes é fiel. Isso é o mais importante da nossa relação para o futuro. Aquele emprego foi perdido, mas eu tenho um grande amigo que tem boas relações e eu sei que ele conhece o meu trabalho e eu tenho certeza que ele vai se lembrar de mim num momento de maior flexibilidade. Então, compreender, né, estabelecer essa rede de relações, compreender as necessidades dos outros, para que as nossas também possam ser compreendidas. Precisamos criar esses vínculos com as pessoas ao nosso redor, tocar para frente esse momento difícil, porém, juntos. Colocar na nossa rotina como estabelecer, então, esses laços de amizade, para que nós possamos sair dessa condição mais fortalecidos. Então, os filhos, como eu disse a vocês, gostam de estar em nossa companhia. Cada hora dedicada aos nossos filhos é uma hora de referência para eles muito grande, principalmente até 12 anos de idade. Quando nós temos filhos adolescentes, nós podemos trabalhar com eles desafios. Através de um livro que eles gostam de ler, eu tenho até uma relação de livros que os jovens estão gostando de ler. Leia esse capítulo, e eu preciso aprender também, para nós podermos discutir o que foi escrito pelo autor. Leia para ensinar para a mamãe, para o papai, coisas do dia a dia, né? Coisas de valores pessoais. Né? Então, criar uma rotina desses filhos que possam se encaixar com a nossa, como eu falei para vocês, porque os nossos filhos também estão estressados. Não tragam conflitos para casais, não tragam conflitos para casa. Não discutam relação nesse momento de pandemia. Não joguem na cara do seu esposo, da sua esposa, coisas que aconteceram há 2 anos atrás, porque vocês não vão ter tempo hábil para cuidar disso. Dissolvam essas mágoas. Não há tempo para isso. Estamos vivendo um momento, como disse o Padre João, de muito cuidado, um momento muito delicado de quarentena. Então, acordos mútuos entre casais, entre filhos, entre famílias, entre avós, conscientes de toda a família, porque aí é motivo de crescimento e de amadurecimento. Não digo nem de desenvolvimento, mas amadurecer em família. Penúltimo item, os nossos idosos, né? Lidem com eles através das memórias. As memórias são gratificantes. Mostrem fotos, contem histórias, deixem eles recitar os seus poemas. Quem sabe costurar, quem sabe cozinhar, quem sabe fazer doce, quem sabe fazer crochê, quem sabe cantar, quem sabe tocar um instrumento. Compartilha isso com eles. Eles precisam de conversa o tempo inteiro. E precisam se sentir úteis, porque senão eles desfalecem. E por último, queridos, aproveitem bem o tempo de vocês para as tarefas determinadas, que eu citei aqui algumas. As tarefas são, né, a casa, o trabalho, cuidar dos filhos, fazer uma faxina dos nossos rancores, fazer uma faxina da nossa alma,
limpar aquela estante de sentimentos que não cabem mais aqui. Não cabem mais. E para terminar, eu não poderia deixar de citar, eu pedi a Padre João, ele consentiu, é bem rapidinho, como ele disse. Eu vou falar de um capítulo do livro de Eliana Sá, Divina Misericórdia. Esse trechinho bem pequenininho é do capítulo O Toque da Misericórdia. E aí, vou ler para vocês. Meu irmão, chega a hora em que precisamos ajudar uns aos outros. Também, há casos em que a pessoa busca a solução sozinha e não tem o apoio de seus familiares. As pessoas ao seu redor duvidam e pedem provas, exigem mudanças rápidas. Para mudar, é necessário esforço, além de muita paciência. É necessário acolher o outro na sua diferença e ajudá-lo com palavras de incentivo, que estimulem suas ações em prol da transformação, com confiança no futuro de melhores possibilidades. Quem precisa de ajuda, aguarda acolhimento. Quem precisa de ajuda, aguarda incentivo. E quem precisa de ajuda, aguarda uma atitude solidária. Muito obrigada mesmo, adorei. Viu? Estar com vocês. Olha, doutora, a gente é que agradece, porque eu acredito que a mensagem sim chegou, que cada um, de tudo que a senhora falou, de tudo que a senhora comentou, os tópicos, acho que cada família sente, sim, todo esse sentimento, né? Essa questão da obrigação, a gente está dando o nosso máximo, eu tenho certeza. E não se sintam culpados, como a senhora disse, não se sintam culpados, porque a gente está nos readaptando a essa rotina em família, rotina em trabalho. Eu estava dizendo esses dias uma coisa bem, um testemunho, né? Que, como a senhora mesmo disse, a gente acha que tinha tempo, uma certa liberdade lá atrás, mas não tínhamos. Não tínhamos. Não tínhamos. Então, a gente começa a pensar, a gente tem que parar um pouquinho e realmente ver, meu Deus, a gente não mesmo estando em casa, a gente não está nem sabendo administrar esse tempo, achando que tinha tempo. Então, eu acredito que atingiu, sim, o objetivo. Graças a Deus, esse momento aqui foi enriquecedor para mim, para a gente. A gente estava precisando também de muita coisa, muita informação como essa. Então, a gente vai para as perguntas. Tá bom. Vamos lá, para a primeira. Para Irley fez. Deixa eu ver aqui, né? Vamos lá. Como lidar com o medo da morte que nos ronda com esse vírus? Ou de perder alguém que amamos? É aquilo que eu disse para vocês, né? É alguma coisa... esses são fatores muito estressores, porque a gente não pode pensar só no ruim, né? A morte, ela é uma consequência de quem já viveu, né? De quem está vivo para viver. E, naturalmente, acolher os nossos receios, os nossos medos, liberarmos essa dor ou essa culpa ou essa responsabilidade diante daquela pessoa que adoeceu, muitas vezes. Lembrem-se de que nós fizemos o melhor. Não se culpem por aquilo que não pertence a vocês. Olha que eu falei lá naquele item. Peraí, o que é que me pertence? O que, de fato, é responsabilidade minha? O que é que eu criei? Eu criei? Né? Então, vamos lutar pela vida, vamos estar com os nossos entes queridos enquanto eles estão ali, sem pensar no medo da morte, porque a morte, como disse Padre João, é o destino de todos nós, é o destino certo, né? Uns mais cedo, outros mais tarde, mas fazendo
construindo a vida para ser vivida da melhor maneira possível, mesmo quando estamos doentes, né? A própria doença, ela é uma reparação, ela é uma construção, né? Para rever alguns dados que não foram tão bem construídos por nós, muitas vezes, né? Então... Vamos para a segunda. Vamos. Como podemos fazer... Eliette Matias. Como podemos fazer para cuidar do nosso emocional e da nossa saúde mental nesse momento? Eliette, mais uma vez vou dizer para você. Falou, né? Rotina. Eliette, tirando tudo aquilo que não te serve mais, porque a gente carrega um peso de tantas ações que não podemos cumprir. Lembra que eu disse a vocês que nós queríamos cumprir uma rotina que não era nossa? Super mulher, super profissional, né? Super mãe, super, porque eu preciso mostrar, não só a mim, mas mostrar para o outro, né? Aquilo que eu sou capaz de fazer sobre todas as coisas. Então, se respeite o momento de vida das suas possibilidades hoje. Faça o melhor que você puder, porque às vezes o melhor que você pode fazer não é o melhor para mim. Então, se atenha ao que é seu, ao que advém de você, o que você pode fazer de melhor agora, nesse momento. Amanhã, pode ser até que você possa dar um passo um pouco maior, mas hoje não sofra. Fazer bem aquilo que é possível fazer. Eu tenho certeza que você vai sair muito bem, que já se sai, né? Todos vocês aí mantendo os casamentos, né? Mantendo esses encontros, solidificando essas relações, né? Conversando, logicamente que uma outra coisa, Eliette, muito interessante, eu converso, tenho muitos casais, né? Então eu converso assim, hoje nós temos uma mania muito grande de querer modificar os nossos maridos ou as nossas esposas, né? Então, eu digo assim, você não era assim, você não fazia desse jeito, né? Você mudou muito. Eu vejo, como você mudou? Lógico que nós mudamos. Olha, eu vivia em casa com os meus pais. Me namorei do meu marido. Planejamos um casamento. Nos casamos. Planejamos os nossos filhos. Esperamos nossos filhos. Os nossos filhos nasceram. Tivemos que trabalhar para manter os nossos filhos, educá-los. Os nossos filhos cresceram. Saíram de casa. E aí o meu marido... Saíram porque conquistaram suas vidas. E aí, num momento de crise, num momento em que estamos aqui todos lidando com essas novas situações, o marido diz para a esposa, como você mudou. Nunca... Eu fiquei impressionada com a sua mudança. Lógico que mudou. Olha quantas coisas eu disse a você. Era moça, casou-se, adquiriu uma série de atividades, de responsabilidades. Depois nasceram os filhos, criou-se os filhos. Ambos mudaram. Os casais jamais serão os mesmos que eram há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Jamais serão. Estão muito melhores do que eram. É que não se deram conta disso. Vamos lá. Vamos lá. Essa daqui é ótima. Doutora, existe uma receita de bolo para controlar o tédio de nossos filhos no dia a dia durante esse isolamento? Existe. Nazareno Melo. Hein? Nazareno, eu não sei qual é a idade dos seus filhos, porque cada filho, cada idade, cada ciclo de vida, né? De 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 8, de 8 a 13, de 13 em diante já entram no processo da adolescência. Existem, mas dá trabalho, exige de nós um tempo muito grande, mas é muita companhia, muita paciência, muita conversa, porque eu creio que nós não conhecemos os nossos filhos, estamos aprendendo a conhecer agora, nessas 24 horas com que passamos com eles. As nuances, entende, Nazareno? As lacunas que antes existiam porque a gente não estava em casa,
porque a gente estava trabalhando, ou porque a gente chegava em casa e liga a televisão e a vida corre, chega o horário, ou agora não, agora nós estamos de olho nessas lacunas, nós estamos de olho naquilo que está faltando nesse relacionamento. Então, o que eu diria a você é isso, é conversar com eles. Primeiro fazer oração, né? A oração com eles em casa, é muito bom. Né? Abram o evangelho, façam oração, né? Discutam ali, dependendo da idade das crianças, né? Falem um pouquinho dessa construção das novas exigências, como vocês estão se sentindo, como não está fácil. Reconheça também outra coisa, Nazareno, eles também estão estressados, eles estão sofrendo muito também. Talvez porque vejam a gente sofrer, talvez porque nos vejam quantas famílias perderam seus empregos, ou estão na iminência de perder. E aí temos que nos arrumar, temos que nos reorganizar, e felizmente temos que ter a dignidade para compartilhar isso com os nossos filhos. Filho, hoje eu preciso da sua ajuda, eu não estou bem. E eu sei que você pode me ajudar. Podemos nos ajudar mutuamente. Eu não tenho uma receita de bolo para te dar, mas é isso. Escuta seus filhos. Eu acho que os filhos, às vezes, eles têm uma saída muito boa, uma tirada muito boa de todas as coisas. Pai, eu tenho uma cliente que diz assim, mãe, disse para a mãe, achei meu pai tão feliz ontem. Aí as crianças percebem o relacionamento desses pais, o andamento dessa comunhão com Deus e a comunhão em família, sabe? É muito legal, né? Essas coisas. E aí, gente, mais então, perguntas? Vamos lá. Tem uma aqui, o Ivanaldo pergunta quais os livros que a senhora recomenda para os adolescentes. Certo. Peraí, só um minutinho. Tem um livro que eu gosto muito, né? Eu só não sei muito o nome do autor, não, mas é As Vantagens de Ser Invisível. Eles adoram. E outro livro muito bom, esse é de Rafael Montes, Dias Perfeitos. O adolescente também gosta muito. E para os pais, eu poderia dizer para vocês A Disciplina Sem Drama, é um livro muito bom. Seu Nazareno, né? Nazareno, veja aí para você. Não, foi Ivanaldo. Sim. Foi Ivanaldo? Sim. Entendi, sim, pode dizer. Sim, Disciplina Sem Drama. É um guia prático para ajudar na educação. Muito legal, acho que não é caro, não, acho que é uns R$26, né? É isso que eu poderia... Esses livros que a senhora está dizendo, a gente vai perguntar direitinho, a senhora escreve, manda pelo WhatsApp e a gente divulga nos grupos, tá certo? Aí fica bem melhor. Tá bem, eu vou escrever bem direitinho. Isso. Gente, então, a gente está chegando ao final do nosso encontro. Nosso primeiro pós-live, né? Mas é o nosso quarto encontro do pós. E foi, assim, muito enriquecedor. Espero mesmo que agradecer primeiramente a Deus, porque deu tudo certo, né? Coisa de redes sociais, de coisa digital, dá um probleminha aqui, dá outro probleminha aqui. Mas graças a Deus. A gente está acompanhando aqui e hora ou outra uma coisa acontece. Mas eu acredito que a mensagem chegou. Agradeço demais a presença de doutora Ana, que foi maravilhoso mesmo. A reflexão. Agradeço muito. A reflexão com o Padre João, a presença dele também foi muito bom nesse primeiro pós-live. E sim, virá outros. Só que eu vou me ausentar um pouquinho, que próxima semana minha bebê está chegando. Aí eu vou entrar uns 15 dias assim de ausência, mas depois a gente retoma, para justamente a gente manter esse fogo de evangelização, né? Transmissão, mesmo a gente estando em casa, com nossos afazeres, com tudo, com todas as atribuições a mais, mas que a gente possa levar dar continuidade a essa evangelização, porque ela não pode parar.
Certo. Viu? É enriquecedor. Mantenham-se em casa, como a doutora mesmo falou, com as orações, com a Fiquem rotina. em casa. É difícil, mas não impossível. Verdade. A gente tem que tentar. Né? Vão conseguir. E Fiquem foi em casa, tem toda a liberdade que uma casa nos permite. Toda a liberdade. É verdade. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Viu, Muito por sua abraço a Pessoas todos. queridas que ainda estão perguntando, nos perdoem, tá? Que a gente vai encerrar. Temos Tá que certo? encerrar, certo? Desculpem, fica para a próxima, certo? Doutora, Oi. obrigado, viu? Foi Eu é que ótimo. agradeço. Aqui nos comentários, todo mundo só elogiando. Foi ótimo, ótimo, ótimo. Eu estou super orgulhosa de poder ter contribuído. Nós ótimo. mais ainda, viu? Obrigada. Muito mesmo. Então é isso, gente. E a gente vai encerrar. A gente vai encerrar isso. Encerrou aqui a transmissão com a doutora. A gente vai encerrar. Ai, eu acho que tenha alcançado mesmo assim o objetivo. Era isso que a gente queria passar, né? Que a gente traga essa reflexão do Padre João para dentro das nossas casas, que foi muito boa essa coisa de mostrar que a gente hoje está vivendo um momento de solidariedade. Mas que essa solidariedade venha do coração mesmo, né? Não para mostrar que é isso ou aquilo. Que a gente mostre a nossa simplicidade mesmo, ajudando o próximo. Com a palavra, com um momento disso, um momento daquilo, um momento de presença, que muitos se sentem só, né? E é isso. Joana tá chegando, tá assim. Ai, Jesus. Próxima semana, expectativa, foco total. Agradeço demais as orações. Então a gente vai dar por encerrado. Vamos encerrar com um Pai Nosso, uma Ave Maria. Que vocês fiquem bem. Eu fico dizendo nos grupos aqui que o que a gente deseja é a saúde de todos, tanto mental como física, que a gente vai sair dessa sim. A gente está dando o nosso melhor, não se culpem. Eu sei que bate um momentozinho assim, bem de tristeza, que é o nosso momento de reflexão íntimo, mas que isso não deixe nos aprofundar, viu, gente? Pelo amor de Deus, converse com qualquer pessoa, converse com Deus, mas não fiquem sozinhos, não. Viu? Agradeço demais a todos que tiveram aqui presente. E é isso. Quer falar mais alguma coisa? Não, você falou tudo que já tinha que ser falado. Pronto. Maravilhoso. Cada um em sua casinha aí. Vamos rezar o Pai Nosso e terminar com a Ave Maria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, obrigada, viu? Obrigada. E a gente vai dando feedback a respeito do próximo pós-live, viu? Um beijo grande para todos e fiquem bem todos. Um cheiro. Beijo. Até Tchau. a próxima, se Deus quiser. Ai,